E vou aí começando a abertura, a gente vai pegando pressão enquanto o pessoal está chegando, aí você já começa a iniciar o seu trabalho, né? Suas apresentações. Então, a todos, boa noite. Começamos agora mais uma palestra, né? Mais uma atividade do Boas-Vindas, da Unijorge. Hoje, com o professor Lucas Baix, né? Pela manhã estávamos com o Ricardo. Desde já, Lucas, quero agradecer sua disponibilidade. Eu sei que você está na correria, né? Morando na cidade, estudando em outra, né? Lucas é amigo de longa data e está morando agora em São Paulo, está estudando na Unicamp, né? Fazendo seu doutorado na Unicamp, e ele vai falar um pouquinho mais sobre a formação dele com vocês. Essa palestra de hoje, vamos tratar de tecnologia BIM e IoT na indústria da construção civil 4.0, né? E Lucas vem aí desenvolvendo no seu doutorado esses estudos. Então, Lucas, fique à vontade, o tempo é seu, a plateia é sua, né? Mais uma vez, obrigada, e agora é contigo. Pronto, então, novamente, eu que agradeço o convite, Mabel, né, de apresentar, assim, eu estou no início da pesquisa do doutorado, então, assim, já compartilhar algumas revisões que eu tenho feito, e avançar mais a discussão das possibilidades que essas tecnologias em conjunto podem operar para favorecer, né, o conforto, favorecer cada vez mais o projeto arquitetônico seja baseado em elementos, né, que a gente possa estudar e complementar todo o nosso ferramental que a gente tem durante o curso. Então, agradeço aí que é a primeira vez que eu estou falando já da tese. Bom, eu preparei um material aqui que deixa eu ver, já vai ajudar. Bom, então eu sou arquiteto urbanista, sou formado na Federal de Santa Maria, meu mestrado foi em Patrimônio Cultural, também na Federal de Santa Maria. As minhas pesquisas, né, a partir do mestrado, e outras que eu desenvolvi, né, em curso de graduação, elas sempre envolveram algum produto, algum artefato, né, como resultado, como conclusão, seja em uma parede desenvolvida em um braço robótico, seja maquetes de papel, né, que você possa montar, enfim, sempre fui direcionado, né, as minhas pesquisas sempre foram direcionadas para esse lado. Então, a ideia é desenvolver um artefato realmente para que a gente tenha um monitoramento dos ambientes e a visualização desses dados na plataforma BIM. Então, atualmente estou como doutorando na FECFAL, né, no programa de pós de Arquitetura, Tecnologia e Cidade da FECFAL da Unicamp. Faço parte da rede das Mind, que é Design, Art, Space and Mind, que é digamos assim, a instância onde está sendo discutido todos esses elementos, seja, né, eu estou na parte de espaço, mas tem outras pessoas discutindo educação, né, o próprio design de produto, e essas ligações, nessas correlações com a neurociência. Eu não vou tratar da neurociência especificamente aqui, mas também tá dentro do meu recorte do doutorado. Então, assim, é uma pesquisa bastante ampla, e eu vou mostrar já uma parte dela, como que a gente visualiza e como é que a gente monitora os ambientes a partir dessas tecnologias. Eu estou como bolsista da Samsung Ocean. No final, deixei o link, mas é um espaço que existe em algumas universidades para desenvolver cursos de extensão, né? Então, seja através de palestras, seja através de workshops, a gente dá, né, capacita a comunidade acadêmica, né, com habilidades tecnológicas, digamos assim, né? Eu sou responsável pela parte do Arduino, mostrar um pouco para vocês depois o que é isso, e muito dessa programação está online ainda, vai continuar online.
Então, vocês podem ficar atentos, né, se inscrever as inscrições. Tem um aplicativo, tem o site. Essas inscrições são todas gratuitas e é bem tranquilo de ver. Os horários também são bem tranquilos. Bom, né, o título da palestra, né, Tecnologias BIM e IoT na Indústria da Construção Civil 4.0. Então, a ideia nessa parte inicial é dissecar um pouco cada uma delas, né? Eu acho que BIM a gente já está muito familiarizado, internet das coisas, muita gente já dentro né, da indústria da arquitetura, da engenharia da construção, está mais ligado com os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, ou seja, controlar os eletroeletrônicos através de um aplicativo de celular. Não é bem esse viés que eu estou trabalhando, mas dentro da construção civil é um termo que já está sendo bastante trabalhado. Né? O Ricardo, né, falou de Smart City, dentro da parte tecnológica da Smart City, a internet das coisas também é utilizada. Então, assim, se a gente puder separar, né, tem a parte do urbanismo, tem a parte que eu trabalho que é da própria estrutura, dos elementos arquitetônicos e estruturais da edificação monitorados, né, e também você tem os equipamentos propriamente ditos, né, que eu não trabalho nessa pesquisa. E tem a indústria 4.0, que é digamos assim, o pano de fundo, é a transformação que acaba levando a gente para essas outras duas tecnologias, né, e o quão né, a gente precisa tá atento, a indústria da construção civil precisa dar esse passo um pouco à frente para que os projetos, né, sejam cada vez mais, o canteiro de obra seja cada vez mais limpo, que a gente tenha um controle maior das edificações, e é isso tudo que a gente vai discutir. Bom, enquanto indústria da 4.0, né, a ideia é trabalhar voltado para a indústria da construção civil 4.0, mas a ideia da indústria 4.0 é o que a gente vive hoje, né, uma transformação muito grande dos canteiros e, né, do chão de fábrica propriamente dito, né? A gente tem uma evolução que nem, né, mostram os gráficos aí das três eras industriais anteriores, e a gente chega a partir da, né, primeira década do século XX, do século XXI, a gente começa a colocar os elementos para conversar entre si, né, sem a interferência do ser humano. Claro que isso dependeu também de conectividade, né, a conexão entre esses elementos, que seja uma grande transmissão de dados, é necessário isso, né? A gente está aí passando, algumas cidades já estão com o 5G, e até final do ano que vem, né, as capitais todas com 5G, então você tem uma transferência muito grande de dados, você tem uma possibilidade de processamento de dados também muito grande, depois com os microprocessadores quânticos, a gente vai ter outro salto tecnológico. Claro, essas três eras anteriores foram marcos iniciais, não quer dizer que né, a gente está vivendo estamos vivendo marcos de implantação de tecnologias, e a gente vai continuar vendo isso, né? Então essa revolução ela é datada a partir de determinados marcos, né? A gente está vivenciando isso. Quando a gente está no olho do furacão, às vezes fica difícil de entender, mas a gente está passando por essa transformação. E a ideia é, né, de que maneira a gente trabalha dentro da construção civil isso, né? Então é uma tecnologia, né? Isso daqui depois eu posso passar para a Mabel, se quiser disponibilizar para vocês também, né? Vai ficar gravado, né, de qualquer maneira. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. Então, o que é essa construção civil, né? É um passo que reúne diferentes tecnologias, diferentes processos, né? Uma revisão de metodologias que está muito calcado
automação e na troca de dados, né? E que isso seja feito, essa automação, essa troca de dados, sem interferência do ser humano. Ou seja, você entrega, né, você programa as máquinas e a partir de diferentes tecnologias você consegue prever erros que possam acontecer e a própria máquina vai lá e consegue sozinha trabalhar com esses erros. Então a gente vê isso muito claro em outras tecnologias, em outras indústrias, e a ideia da minha pesquisa é discutir isso dentro da construção civil, muito mais, né, como sensoriamento e visualização dos dados na plataforma Build Information Model. Essa indústria, né, é uma nuvem. Eu trouxe assim, algumas tecnologias que vão operacionalizar essa indústria 4.0. Daria assim, para cada item desses, daria para ficar horas conversando, né? Mas a gente tem aí Digital Twin, né, ou seja, um gêmeo digital, seja em outras indústrias, mas isso é muito fácil da gente entender, de ter um modelo, a plataforma BIM permite isso, né? Ter um modelo virtual da edificação, e a partir de sensores, né, a gente consegue visualizar tudo que está acontecendo no ambiente, na realidade. A gente consegue visualizar esses dados e começar a guardar esses dados, nesse outro termo aqui, a Big Data, e a partir de eventos que vão sendo recorrentes, a gente consegue, inclusive, com a ajuda de algoritmos e de tecnologia da informação, a gente consegue prever quando e o que pode acontecer. Por exemplo, para não ficar tão abstrato, se a gente começa a ter a gente começa a fazer um monitoramento de um reservatório inferior e superior, e a gente percebe, e de ramais dentro de uma edificação, a gente consegue identificar que em um determinado período do ano, um determinado período do dia, existe uma grande vazão de água. Ou na madrugada, isso já é muito comum de fazer em hospitais e, né, grandes equipamentos, né, durante a madrugada, onde o consumo de água é muito baixo ou inexistente, dependendo do uso. Você, de qualquer maneira, você monitorando, você observa que existe o consumo de água, ou seja, então tá sendo desperdiçada a água. E você não vê isso, né? Essa água escorre por elementos da edificação que você não vê. Então, através do monitoramento, você consegue visualizar isso, e dependendo da recorrência disso, você consegue aplicar o mesmo algoritmo para outros ambientes. A gente tem a realidade virtual, a realidade aumentada, né? Isso também é bastante comum já esses termos já é bastante comum dentro da nossa área, né, de visualização de projetos. A robótica, né, a gente tem aí edifícios construídos com braços robóticos, com drones, né, automatizado. Você tem, né, a inovação, acho que é um termo que está bem batido já. Engenharia genética, e acho que não tem muito a ver com a nossa área, mas é você olhar como os processos do nosso corpo se dão, você tentar replicar de alguma maneira, né, falando superficialmente, como que essa engenharia genética pode favorecer com a indústria de medicamentos, tudo isso. Machine learning, ou seja, o aprendizado da máquina, é um termo que, apesar, né, de conceitualmente ser um pouco, né, fácil de explicar, ou seja, você ensinar a máquina, é muito difícil de fazer. A máquina entende só aquilo que a gente ensina para ela, é diferente da gente, né, tem uma capacidade muito maior de aprendizagem, mas é uma tecnologia que, né, se muito bem utilizada, a gente consegue trabalhar, né, eventos esporádicos. A gente consegue detectar através da Big Data e consegue ver através dos dados o que está realmente acontecendo. Bom, então, a primeira parte, né, a indústria 4.0, esse conjunto de tecnologias com as quais a gente está trabalhando. A segunda, né, a IoT, ou Internet of Things, ou Internet das Coisas,
é uma das tecnologias da indústria 4.0, ou seja, a gente coloca os dispositivos, coloca os artefatos, coloca as coisas para conversarem independente do ser humano. O ser humano não é mais um mediador, né? A gente passa a ser, né? O nosso papel é de ensinar as máquinas e tirar proveito, digamos assim, do que a gente quer a partir disso, né? Tem dentro da história da internet das coisas, né? Parece muito recente o termo que a gente começou a falar há muito pouco tempo, mas é um termo que remonta lá à década de 90. Né? Tem esse artigo The Computer for the 21st Century, 21st Century, e é bastante bacana, é muito bom de ler ele. Tem um link aqui. Depois, passando o material, vocês podem ver que é justamente isso, né? O Weiser, ele previu muita coisa, né? Ele dizia, né, que a gente estava vivendo naquela época o início da era do PC. Então ele fala, né, a primeira era da computação, né, os mainframes, aqueles computador gigantesco do tamanho de uma sala, do tamanho de um prédio, e você tinha uma relação de 1 para N, ou seja, um computador para N pessoas, digamos assim, né? Utilizar, porque era muito caro, demandava muita energia e é difícil de operacionalizar. A segunda era, né, final do século XX, né, toda a década de 80, 90, você tem a era dos PCs, ou seja, uma relação de 1 para 1, uma pessoa para um computador. E agora a gente tem, né, segundo ele, a gente entraria na terceira era, que é o que a gente está vivendo agora, que são dos dispositivos móveis, ou seja, você tem uma relação de N para 1. N dispositivos para uma pessoa. É o que não é difícil a gente ver através do celular, né? A gente está conectado pelo menos no dia, pelo menos o que a gente enxerga, o que a gente vê, a um computador e a um smartphone. Né? Ou se você vai correr, você conecta um dispositivo, um relógio no seu braço que tem um batimento cardíaco e que, através de um tipo de conexão Bluetooth, se conecta ao seu celular. Você passando na rua, então, se a gente conseguisse ver todas as relações, as trocas de dados entre os equipamentos, né, a gente ia se surpreender. Então, assim, a gente vive essa era e cada vez mais vai estar presente no nosso dia a dia. Tem dentro da indústria da construção civil, de eletroeletrônica, tem algumas indústrias, a LG, por exemplo, já tem a possibilidade de conectar os seus dispositivos e você, através do smartphone, baixa o aplicativo e controla todos eles, né? Tem o Google, aquele que você conecta na sua TV, você consegue monitorar a sua TV também pelo smartphone, por aí vai. Né? Aos poucos, a gente vai, as grandes indústrias vão tornando isso muito mais acessível. Né? Mas tem muita coisa que acontece que ainda não chegou, né? Que estão sendo desenvolvidas e que nem existem ainda, que estão sendo maturadas para, né, um pouco mais à frente se tornar assim, de conhecimento do grande público, digamos assim. Né? Bom, de que maneira se operacionaliza o IoT? Né? Também é muito fácil de falar, digamos assim, mas você tem que ter um bocado de conhecimento, desde programação, de linguagem de programação. Eu estou passando por esse processo de aprender tudo isso, mas conceitualmente é fácil da gente entender. Né? Ou seja, ligar os elementos, né? O mundo físico, as coisas em si, e isso, as coisas, é o que você imaginar, né? O que vocês estão enxergando na frente do computador de vocês, ou aí na sala, no quarto, no lugar onde vocês estão. Vocês podem imaginar que essas coisas podem ser conectadas, e cada vez mais
a gente vai ter essa ligação entre as coisas e as pessoas muito próximas. Como é que, né, como que se operacionaliza isso, né? De que maneira isso também, assim, de maneira didática e de maneira bastante pontual, né? Existem dentro de cada uma dessas cada um desses círculos aí de percepção, conectividade, aplicação, existem, né, estudos e mais estudos que a gente poderia discutir, conversar aqui para a gente entender como é que eles funcionam. Mas de maneira geral, né, a percepção. Se a gente fizer uma analogia com os órgãos do corpo humano, seriam os órgãos da percepção. Né? A maneira que a gente interage com o mundo é um tipo de sensor do Arduino, né? Eu tenho uns aqui, a gente pode ter um potenciômetro, pode ter isso aqui é um microfone, tem... Esse daqui já não diz muito dos nossos órgãos sensoriais, de um ultrassom, né? Ou seja, uma frequência muito alta, mas você pode ter o que você imaginar de sensores para monitorar o que vocês... Desde, né, eu trabalho com a plataforma Arduino. O Arduino é esse carinha aqui. Existem diferentes placas Arduino, digamos assim. Isso daqui é uma das menores que existe, é o Arduino Nano V3, mas né, esse daqui é um pouco maior. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui é... Lucas, quando mostrar, você demora mais um pouquinho, você está mostrando rápido. O pessoal fica curioso para ver isso. Obrigado, Mabel. Faz igual a blogueirinha, bota a mão assim atrás, ó. Para dar destaque. Aí aqui você tem o maior, que é uma placa bem mais potente, né? Você tem a possibilidade de processamento de dados muito maior. O Arduino em si seria só essa placa, né? Esse daqui seria para fazer as conexões, essa parte branca aqui. E através desses cabinhos a gente chama de jumpers, que é onde passa a corrente elétrica e leva a informação da placa para onde a gente quiser, ou recebe as informações dos sensores, lança para a placa e a partir disso que a coisa começa a acontecer. Então, assim, só o estudo dos sensores para monitoramento da edificação, vocês podem pensar aí em todas as disciplinas que vocês trabalham dentro do curso de graduação, né? Então, se a gente pensar na parte elétrica, a gente pode monitorar a corrente elétrica, se uma luz apagou, se acendeu, se ela está para queimar, né? A previsão que ela possa queimar. Se a gente trabalhar com a parte hidráulica e de esgotamento sanitário, né? Que nem o exemplo que eu dei antes, né? Detecção de possíveis perda de água e de prever quando que isso possa acontecer, né? Para que isso não aconteça, aí sim, ou o ser humano entra ou a própria tecnologia, a gente pode programar um atuador, né? A gente tem os sensores e os atuadores, e a gente pode dizer alguma coisa que pode acontecer. Então, se o nível de água está muito baixo, a gente pode programar para mandar o e-mail para o síndico do prédio, digamos assim. Ou SMS, ou WhatsApp, enfim. Aí já entra na parte, né, de como que a gente quer receber a informação, a visualização desses dados. A minha proposta é justamente visualizar tudo na Build Information Model. Bom, essa é a primeira parte. A segunda é a conectividade. Eu, pesquisando, né, dentro do nosso ramo, a gente, né, bastante limitado em relação a isso, né? Eu conhecia o Wi-Fi e 4G, 5G. Mas existem uma infinidade de possibilidades de conexão, que não é para o PC, digamos assim, né? Não é para o público que trabalha com personal computer, é para outras indústrias ou para áreas remotas, né? Você tem dentro da IoT, você tem o agro muito forte para monitoramento, seja de, né, agropecuária,
né, de diferentes pesquisas com animais, né, de ração, de automatização de ração, ou né, da fauna, da flora, enfim, você pode monitorar o que você quiser, e dependendo da onde você está, você não tem Wi-Fi, ou a conectividade seria muito caro de levar até lá. Então, você tem outros tipos de conexão, né? Você tem o Sigfox. A Sigfox, eu tenho essa plaquinha aqui, deixa eu ver, essa plaquinha vermelha, que é uma plaquinha Sigfox, que ela está nas principais capitais, e ela opera assim, ela transmite muito poucos dados, mas ela transmite muito longe. Então, assim, dependendo, né, por exemplo, é muito utilizado para o agro, porque ou para deslocamento de veículos, né, tem poucos caracteres que você consegue enviar. Essa balança também é muito importante quando a gente vai fazer um projeto desse, né, o quanto, né, quantos dados você quer enviar, né, e isso que vai definir a quantidade de energia que você vai gastar e a quantidade, né, dos equipamentos que você vai utilizar. Abel, se tiver muito técnico, né, a gente estava comentando antes que quando a gente entra de cabeça nas pesquisas assim, Tá ótimo. é Pode, muito pode técnico. mandar ver. E se não estiver entendendo aí, né, os alunos, os colegas que estiverem, Tá pode ótimo, tá dando falar. um panorama, a gente está conseguindo entender, sim. Tá descobrindo coisas que a gente não conhecia. Isso é perfeito. Pronto. Pode continuar. E você tem outros tipos, né? Tem o LoRa, a LoRaWAN, enfim, tem outras possibilidades. Né, a gente ouve muito falar no 5G. O 5G é um tipo de conexão, né, para grande transmissão de dados, né? Você tem aí, né, o chamariz assim, você vai conseguir baixar um filme de, né, 1 giga em 1 segundo. Talvez, dentro dessa né, proposta que eu estou fazendo, pelo menos inicialmente eu não vou utilizar, porque eu não vou precisar transmitir 1 gigabytes de informação por segundo. Então, a partir disso né, a partir dessas escolhas que a pesquisa vai se desenrolando. Bom, depois, na terceira parte, ali, a aplicação, seria, a gente tem esses dados, né, então a gente capturou esses dados, né, a gente transmitiu esses dados para a nuvem, e a gente também tem aí diferentes atores, a gente tem, né, as principais, as chamadas Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia, Microsoft, Google, Amazon, né, as grandes empresas de tecnologia, LG, Samsung, todas essas que operacionalizam, né, que têm dispositivos IoT, acabam tendo essas grandes estruturas na nuvem. O que elas fazem? Elas pegam esses dados e a partir desses dados, o que a gente diz o que a gente quer que aconteça, são esses atores, né? São essas indústrias que vão nos auxiliar. Então, aquele exemplo que eu dei antes do reservatório de água para enviar um SMS. A gente vai programar tudo isso, então a gente vai ter uma boia, e se a boia, né, tiver muito baixa, né, a gente que vai dizer para o sistema, né, o quão baixa ela vai estar para ela enviar, né, e aí é dentro desse sistema aqui que a gente vai ter essa separação dos dados e o envio, né, os atuadores até chegar no ser humano. Parece que é uma coisa muito... claro que são diferentes tecnologias, né, mas isso é muito rápido, né, em questão de milésimos de segundo, tudo isso está conectado e a informação já chega nas pessoas. Uma outra maneira também da gente entender isso, né, um exemplo das tecnologias envolvidas é através desse sisteminha que eu mostrei, né, que eu fiz para vocês aqui. Então, a gente tem o sensor. Basicamente, o sensor sempre vai ter a bateria. A gente pode ter pode ser uma bateria, literalmente, né, ou uma pilha, pode ser, dependendo do tipo de conexão
a gente pode ter umas pilhas aí que duram 10 anos, porque você tem uma baixa transmissão de dados, você não precisa de uma grande quantidade de bateria. A gente tem o processador propriamente dito aí, isso que é o Arduino, né? Você pega o dado e processa ele. Você diz para o Arduino, você diz para o microprocessador o que você quer que faça com esse dado. Aí você tem o dado propriamente dito, nesse caso, um detector de CO2 para, né, previsão de detecção de incêndio. Né, a gente tem grandes tragédias aí no Brasil a partir disso, né? Se a gente estivesse monitorando alguns elementos da construção, alguns equipamentos, talvez, né, essas tragédias pudessem ser evitadas ou minimizadas se você tivesse, né, uma rápida detecção desses agentes, e você poderia evacuar o prédio rapidamente, né? E você tem aqui uma antena, normalmente uma antena de rádio, que vai fazer essa conexão. Então, a gente tem antena, né, ou base station, pode ser, né, do que for, pode ser o seu modem de casa, pode ser como a Sigfox. São antenas que estão espalhadas nas cidades. Você tem o 5G, né, a gente vê essas anteninhas menores, né, junto com essas outras antenas maiores. Enfim, né, você envia esse dado, né, você diz para o Arduino que você quer que ele envie esse dado para a antena, aí você vai para a plataforma IoT, você tem uma grande quantidade de dados, por menores que seja o dado em si, por exemplo, uma localização geográfica, né, o Ricardo falou das cidades inteligentes, você pode querer monitorar os veículos, por exemplo, né? Você vai ter apenas os X e Y em relação ao globo. Então, são a quantidade, você tem poucos dados, né, poucos bits, X e Y, mas eles são enviados de tanto em tanto tempo. Então, você tem uma Big Data, né? Então, nesse caso, né, não é o que eu estou trabalhando, mas entrando um pouco na seara do que o Ricardo falou hoje de manhã, você pode detectar que existe uma grande quantidade de acidentes, você tem acesso a grande informação de caminhões, por exemplo, de ônibus, uma frota de carros, e você pode detectar que em determinado lugar do Brasil você tem acidentes, ou param de funcionar, ou tem algo que acontece. Então, você pode, né, se o poder público tivesse acesso a isso, essa grande quantidade de dados, né? Você tem essas big techs, por exemplo, os aplicativos de viagem Uber, 99, esses caras realmente sabem da nossa vida, sabem de onde a gente vai, né, todos os dias, agora vai retomar pós-pandemia, né? Já sabiam antes, e agora eles vão poder confrontar se a gente continua morando e trabalhando no mesmo lugar. Então, só que não é só do Lucas, da Mabel, do Ricardo, do Ernesto, eles sabem, né, de uma grande quantidade de pessoas. Se o poder público tivesse em mãos esses dados, o poder público poderia, né, facilitar, favorecer a mobilidade dentro da cidade, né? Então, você tem uma gigantesca quantidade de dados, cada vez mais, né? A gente tem dados sendo produzidos. Depois você tem a análise desses dados, né? Você programa, através de linguagem de programação, de machine learning, determinados eventos que aconteçam. Então, pode ser assim, parou de funcionar ou mudou a rota. Por exemplo, uma dessas frotas desses veículos pode tomar um caminho diferente do que estava programado. Sei lá, foi roubado, assaltado, num determinado ponto da cidade ou do Brasil. Você tem, você consegue, começa a partir desses eventos não esperados, digamos assim, você tem a análise desses dados, aí você começa a agir. E depois você tem os atuadores, aí também os atuadores, o que for, né? Você pode ter uma mensagem, que nem eu comentei antes, você tem aqui um motor, dependendo do que for, o sistema automaticamente pode atuar. Então, é bastante tranquilo de fazer isso, né? Um braço robótico, detecção facial, claro que
é outra conversa, né? Toda tecnologia que vai ser implantada, você tem todas as discussões éticas, né? A gente está trabalhando com seres humanos, com vidas, e há a necessidade dessas discussões éticas, né? Você está gravando. Esses dias eu vi uma palestra de que existem dentro dos shoppings, né, de grandes centros comerciais, as pessoas começaram a colocar naqueles painéis que a gente vê de propaganda, reconhecimento facial e detecção do olhar, ou seja, você tem, sei lá, uma imagem do homem e de uma mulher, e você consegue detectar para onde determinada pessoa está olhando. Está olhando para o sapato, está olhando para o óculos, está olhando para a camisa. E está interligado, né, isso numa circulação do shopping. Na frente de uma loja, por exemplo, é a mesma loja, dentro da loja você tem o mesmo sistema atuando para ver se a pessoa realmente foi lá e comprou a camisa para onde ela estava olhando, ou quantas voltas ela deu no shopping até decidir comprar. Segundo, né, essas pessoas não... Você tem uma discussão ética, né, porque a pessoa não está sabendo o que está acontecendo e não permitiu isso. Mas você não tem esses dados não ficam no sistema, né? À medida que eles estão sendo processados, eles vão sendo automaticamente deletados. Mas você tem discussões muito grandes, principalmente, né, do reconhecimento facial das pessoas. Né, Salvador foi na primeira cidade onde se teve a detecção de um criminoso, né? O cara, inclusive, estava entrando no bloco das muquiranas, né? Vestido, e conseguiu detectar, e o cara foi preso, né? Então, existem, assim, cada vez mais a gente vai ter essas questões sendo discutidas, e eu acho que elas têm que ser discutidas, porque é muito... as pessoas não sabem o que estão sendo filmados, e as suas imagens estão sendo processadas, né? E você tem aqui também o dashboard, que é como se fosse uma tela, uma página da internet que você consegue visualizar todos esses dados também. Então, de maneira geral, a IoT, se a gente fosse decompor toda a internet das coisas, seria isso. E, assim, as possibilidades o céu é o limite. Bom, a Build Information Modeling, eu acho que já tá bem mais próximo da gente, né? Pelo menos a parte de projeto, né? A parte de representação, a parte de entender, né? Durante os últimos, né? Durante os últimos 10 anos, aí a década de 2010, né? Teve um estouro, né? Todo mundo acabou, pelo menos, tomando conhecimento dessa palavra, das potencialidades que ela poderia trazer para a construção civil. E eu acho que, né, o próximo passo é justamente o que a gente faz com ela, o que a gente faz com esses dados. A gente já tem os modelos das edificações, a gente já tem as edificações sendo produzidas já em modelo BIM. Agora, a partir do que o Eastman propôs, né, de você, né, as informações que estão dentro do modelo, o que a minha pesquisa se propõe é começar a dialogar com o ambiente propriamente dito, né? Ou seja, como se tivesse uma grande planilha de Excel, né? Você tem milhares de linhas com as informações da edificação e milhares de colunas com as informações do ambiente. Aí você tem o encontro de cada uma dessas, né? A célula que faz o encontro de uma com outra, que a gente começa a olhar com mais afinco, digamos assim, né? De que a gente consegue visualizar o que realmente um elemento está influenciando, interagindo com o outro. Então, não, eu acho que fica mais fácil de entender as potencialidades, inclusive, da tecnologia BIM. Então, revisando, digamos assim, né, alguns conceitos BIM, né? Então, é uma tecnologia para modelar os processos, né? Não é modelar a edificação por si só, mas os processos, comunicar, analisar os modelos dos edifícios, né? O Eastman já falou isso em
e 8, não só as informações da própria edificação, né, de tamanho, nas questões físicas, mas as questões semânticas, que seriam propriamente as questões ambientais, temperatura, umidade, luminosidade, ruído, detecção de odores através de gases e por aí vai. Né, então, existe essas duas, as tecnologia BIM, as plataformas BIM vão atuar nesses dois tipos de informação. Depois, né, a Building Smart, representação das características físicas e funcionais da edificação, né, então, integrar de forma sistêmica e transversal os diferentes ciclos de vida. Isso é muito importante para a minha pesquisa também, caracterizar qual o ciclo de vida da edificação a gente está trabalhando. Depois, né, Santa Catarina foi um dos estados que foram pioneiros, né, enquanto governo do estado, né, de lançar manuais e trabalhar com a tecnologia BIM antes de outros estados, né, Salvador, com a aprovação das edificações em plataforma BIM também, é uma referência, um passo gigante dentro da tecnologia que a cidade de Salvador fez, né, a Sedur fez. Então, a gente vai tendo esses highlights, né, a gente vai tendo alguns testes que são produzidos e que obtêm sucesso, vão começar a ser replicados em outros lugares também, né? Então, o governo de Santa Catarina foi pioneiro nisso e, né, o que ele fala, né, que o conceito serve de embasamento para ferramentas que permitem simular desenvolvimento, né, de diferentes instâncias, o comportamento da edificação frente às questões climáticas, segurança energética, materiais, né, tudo isso pode ser monitorado e visualizado dentro da plataforma BIM. E também, né, não trata de um software específico, mas um conceito de virtualização, modelagem e gerenciamento, não só do projeto em si, mas depois que o projeto está pronto, você tem, né, a edificação executada, você tem esse modelo com todas essas informações, né, no ambiente virtual, e você coloca os dois para conversar através da internet das coisas. Bom, aqui um gráfico clássico quando a gente trabalha com tecnologia BIM, todas as fases, as etapas de uma edificação, desde do planejamento, passando por todas as etapas. Eu fiz uma tabelinha aqui de onde que essas duas realidades, digamos assim, podem aparecer, né? Podem se tirar proveito uma da outra, digamos assim, né? Você tem aqui o briefing, o planejamento, a gente pode ter, né, a partir de tecnologias de escaneamento a laser, fotogrametria, né, você pode ter essa edificação, esse digital twin, né, ou twin buildings, ou seja, você tem a replicação de tudo que acontece no mundo real, você passar para o mundo virtual. Você tem os estudos preliminares, né? Existem vários estudos de criação formal a partir de sensores, seja eles quais forem, ou o projeto ser pensado, né? Não ser a forma em si não ser executada a partir dos sensores, mas o projeto só funciona, o conceito do projeto só está completo, né, com a internet das coisas, mostrar alguns exemplos depois para ficar mais fácil de entender. Ou você tem alguns projetos como o Museu da Água, que fica, não vou lembrar a cidade, mas fica na Holanda, que você tem as paredes são móveis e quanto mais pessoas tem dentro do ambiente, as paredes vão se abrindo ou se fechando a partir da quantidade de pessoas. Ou seja, o sistema consegue detectar as pessoas que estão ali dentro e o ambiente é maior ou menor a partir disso. Né? Então, você tem desde do conceito, do projeto propriamente dito, você já tem essa ideia, o que depois, lá na frente, quando vai ser executado, você não tem como não executar, digamos, né? O conceito já está dentro do projeto propriamente dito, né? O projeto executivo ou a execução do projeto propriamente dito,
né, a automação desses processos de projeto. Depois, as análises energéticas, sustentabilidade, né, você pode confrontar, né, o que eu falei de, né, você ter os sensores no mundo real e você consegue, através de uma Big Data, você consegue estocar todos esses dados e você consegue, né, prever alguma eventualidade que possa acontecer. E isso eu acho que, né, dentro da sustentabilidade fica bem claro. Ou, né, a gente já tem isso, muito disso dentro da construção de brise automatizado, ou né, de você ter a temperatura muito, né, um exemplo muito fácil de entender, a internet das coisas, ou automação dentro da construção civil, são os ar-condicionados, né? Você tem, né, a regulação da temperatura, uma determinada temperatura automaticamente, né? Você não precisa ir lá subir ou descer a temperatura. Bom, depois a industrialização, né, processos, metodologias, outras tecnologias envolvidas para a industrialização dos elementos, né? O Brasil ainda engatinha em relação a isso. A gente tem questões históricas, culturais, que são características da nossa sociedade, que acabam refletindo nisso, né, da baixa industrialização dentro da construção civil. É uma característica da nossa cultura. Em outras culturas, isso é bem mais, a industrialização já está bem mais dentro da construção civil. Depois, logística e execução, né? Você tem o gerenciamento de canteiro de obra, também vou dar alguns exemplos em relação a isso. Controle de materiais que chegam, quando que vão chegar, se você tem a tecnologia BIM permite a gente dividir por fases e saber, né, no mês tal, semana tal, a gente vai estar executando os acabamentos do 30º andar de uma edificação. Né? Quando que precisa chegar, você tem um monitoramento desse material chegando e dentro do canteiro de obra você consegue ter esse controle também. E depois, que é onde está circunscrita toda a minha pesquisa, operação e manutenção, ou seja, depois que está toda a edificação pronta, a gente monitora em tempo real, né, essas disciplinas aqui. Bom, o que a gente pode discutir em relação a isso, né? Como que essas, né, duas grandes tecnologias a gente pode trabalhar? Acredito que seja, num primeiro momento, em usos específicos de edificações, né, em programas muito específicos e complexos, que, por exemplo, hospitais, aeroportos, grandes terminais rodoviários, ou edificações que não podem parar, digamos assim, né? Ou grandes centros comerciais que funcionam 24 horas, em que, para você fazer você parar, ou, né, museus, grandes galerias de arte que, só para fazer uma intervenção na edificação, você pararia o próprio uso dela, ou você tem um bem maior à vida, por exemplo, no hospital, que você precisa de uma qualidade do ambiente muito grande, para que favoreça a vida, a recuperação dos pacientes, né? Então, acho que, num primeiro momento, pode ser aplicado nesses usos. Uma coisa que fica evidente, né? O BIM, as plataformas BIM já evidenciam isso, mas através desses estudos fica ainda mais evidente as interrelações interdependentes e de que maneira a internet das coisas, o sensoriamento, o monitoramento podem evidenciar ainda mais isso, né? Você pode ter o vazamento de uma tubulação que vai interferir na circulação vertical, né, num elevador, por exemplo, ou pode dar o risco de curto-circuito. Né? É um monitoramento que evidencia essas inter-relações, e você precisa, né, que todos
atores envolvidos na edificação, na manutenção da edificação, né, também tenham isso muito presente. A tecnologia BIM converge todos esses atores para a visualização dos dados numa única plataforma, né? Você tem, se você vai fazer uma reforma, vai trocar algum determinado elemento na construção, você tem a pessoa que vai fazer isso, ela só tem a visão daquilo, né? Não consegue visualizar o quanto que pode interferir em outros elementos, né? Através do monitoramento da tecnologia BIM, a gente consegue trabalhar com isso. Né, tem durante a história das edificações, né, olhando para edificação residencial, tem uma reconfiguração das edificações ao longo da sua vida útil a partir das tecnologias, né, trago esses exemplos, né, o fogão, geladeira, depois com o advento dos carros, a garagem foi incorporada, depois a televisão, né, você não tinha, depois o telefone, você tinha a mesa do telefone, depois a lógica, né, internet ou TV a cabo, né, tudo isso ficando exposto no primeiro momento nas residências, depois elas tiveram que se adaptar a isso. Carros elétricos, né, você tem, a gente nem tinha comentado isso, mas você tem algumas edificações, alguns shoppings ou até residenciais que você pode recarregar seu carro gratuitamente. Estava dando esses tempos uma reportagem justamente sobre isso, já estava começando a ter briga de vizinho em relação a isso, porque assim, o condomínio que paga, né, a municipalidade diminui o imposto se você tiver um ponto para recarga de carro elétrico. Mas aí quem paga a conta é o condomínio. Mas aí só uma pessoa tem um carro elétrico no condomínio. Aí todo mundo vai pagar. De que maneira você vai fazer essa divisão? Quem que está pagando? Quem que tem que pagar o quê? Então, uma discussão que também logo mais a gente vai começar a ter e vai ter que adaptar. Então, nos prédios que vocês moram, daqui a pouco vai ter lá provavelmente na sua vaga de garagem, o carregador do carro elétrico. E também a gente vai ter que fazer uma adaptação a partir do sensoriamento das edificações para a internet das coisas. Apesar, né, de serem elementos pequenos, né, para fazer esse sensoriamento, a gente vai ter que começar a ver esses elementozinhos pequenininhos para o monitoramento. Isso traz também um confronto muito grande com a nossa cultura, que é de remediação. A gente sempre está correndo atrás. A gente, né, um exemplo, essas tragédias de ontem de Petrópolis, né, a gente espera as coisas acontecerem para a gente ver, não, realmente as pessoas não podiam estar morando ali. Ou seja, né, eu sou de Santa Maria, então a Boate Kiss é um exemplo disso. A legislação só avança a partir de grandes tragédias. E a junção dessas tecnologias permite a previsão, né, de que, a partir de um monitoramento constante, em uma grande quantidade de tempo, e a partir de eventos esporádicos que não sejam programados, a gente consegue prever que alguma coisa errada possa acontecer. E também, né, que também esse último item é onde eu estou trabalhando, né, relacionar o BIM e a IoT além do sensoramento linear, que seria assim, você tem aqueles gráficos que eu mostrei antes, o sensor, o banco de dados, o dashboard, ou seja, tem uma placa, uma placa com um monte de luzinha piscando, então você tem luzinha vermelha, verde, amarela, né, você não consegue, às vezes, entender o que está acontecendo a partir desse tipo de leitura, mas você começa a utilizar a plataforma BIM para justamente visualizar todos esses dados, né? Como, por exemplo, você tem dentro de um grande hospital a possibilidade de fazer o sensoriamento de onde estão as cadeiras de rodas. Quem conhece o projeto hospitalar sabe que é um labirinto
e só quem trabalha, quem está todo dia ali para se encontrar, né? Senão você não consegue se encontrar dentro de um edifício como esse. E às vezes as coisas se perdem, ou seja, através do sensoriamento de medicação, né, que não é nem a parte do que eu trabalho, mas se discute muito isso dentro da IoT, né? Você tem, à medida que chegam os lotes de medicamento, você consegue monitorar eles e saber, através de planilhas, né, quais que estão para vencer, né? Tem muito desperdício, porque as pessoas não sabem que está para vencer determinada medicação, vão lá e pegam outra com uma validade maior. E o que está para vencer não sai nunca da prateleira. Quando vai ver, 2, 3 anos depois, está lá ele ainda. Então, você tem a possibilidade inclusive dentro da plataforma BIM, de agregar outros elementos né, que não tem nada a ver com a edificação em si, mas que são utilizados dentro daquela edificação, e você começa a monitorar eles também. Aqui, né, a ideia não é entrar em cada um deles, mas é a partir do que o Eastman falou lá, né, das disciplinas que a gente tem dentro dos softwares, as possibilidades é dever de casa, digamos assim, de pensar, né, tudo que a gente possa monitorar e de que maneira esses olhos, digamos assim, esses sensores que a gente tem em cada um desses elementos possam favorecer o usuário, quem está dentro dessas edificações. Claro que pesquisas em si, né, a minha pesquisa vai tratar especificamente não defini ainda, mas eu sei que vai ser de um desses itens, mas um conjunto de pesquisas a gente consegue visualizar tudo isso que está acontecendo nas edificações. Bom, a primeira parte é isso. A partir de agora eu vou dar alguns exemplos. Eu não sei se ficou alguma dúvida, Mabel, Ernesto, não sei. O pessoal que está aí, o pessoal que estava chegando depois. Bastante claro. Para mim está bastante claro. Certo. Se a plateia, alguém tem dúvida, pode ir perguntando, que eu vou aqui repassando para Lucas, que Lucas deve estar com a apresentação aberta, não deve ver o chat. O pessoal está dizendo que está tranquilo. Está tranquilo. Pode seguir. É que são duas partes. Agora é a parte que a gente vai para mais concreto, digamos assim, sai da parte conceitual e começa a ver as coisas acontecer. Tem essa edificação, fica aqui em São Paulo, na Avenida Rebouças, né? Quem conhece São Paulo, é uma das principais avenidas, que liga a Avenida Paulista aos Jardins, então a área é bastante nobre da cidade, e tem esse WZ Hotel Jardins, que passou por uma reconfiguração, né, a partir do estúdio do Guto Requena, e ele colocou alguns sensores, né, de qualidade do ar na parte superior e embaixo de ruído. Então, a partir desse monitoramento, a gente consegue visualizar os dados da cidade na fachada da edificação, né? O que a gente está vendo aí, essas cores, são placas metálicas com uma luzinha de LED. A luzinha de LED a gente consegue ver, inclusive, ela está mais branquinha aqui, e a partir, né, o que ele chamou de criatura de luz, você tem esses dados, né? Você tem uma escala de cor para temperatura, uma escala de cor para quantidade de ruído. Então, de longe, você consegue visualizar os dados que estão acontecendo, né, que é dessa parte da cidade. Então, se tem muito ruído, quer dizer que está bastante movimentada aquela rua. Você não precisa abrir o Waze, claro, você mora perto, consegue visualizar a edificação, você olha a edificação e você sabe se se tem engarrafamento ou não. E consegue visualizar a qualidade do ar também a partir de sensor de detecção de CO2. Eu fico imaginando se fossem grandes avenidas ou edificações que fossem fáceis da gente visualizar nas cidades, ou seja, aí eu acho que dialoga um pouco com o que o Ricardo falou de manhã, que é justamente isso, né? Você tem a visualização de dados da cidade para a cidade, né? Você facilmente consegue visualizar esses dados, monitorar e ver, né, ao longo de anos, né, se tem um monitoramento, claro que a partir de outros
outros setores da cidade, da sociedade, também se tem, mas isso é muito, muito mais fácil de ver, de visualizar. Aqui outras pesquisas, tem muita pesquisa em graduação, pós-graduação, né? Aqui já é uma relação entre o modelo físico, né, uma maquete, e o modelo virtual do BIM, em IoT, né, no Forge, que é a parte online da Autodesk, a plataforma IoT da Autodesk. Então, fizeram um modelo, né, um estudo do modelo, né, de detecção de pessoas, se a pessoa está dentro, ou se apareceu alguém, detecta, a gente consegue ver, né? Não está detectada, não muda a cor, e a que está detectada fica amarelinho. E você tem através de uma maquete, né, fica mais fácil de fazer o estudo em relação a isso, mas você pode passar isso para um ambiente normal. Então, você tem como se fosse o Digital Twin, né? Você tem a edificação, a maquete, no caso, e você visualiza os dados no computador. Aqui é toda uma estrutura, digamos assim, de dados, de que maneira que a gente trabalha, né, as diferentes camadas, conceitualmente, né, mas aqui o importante é a gente ver os sensores, né, sensor de temperatura, umidade, o contador de pessoas, de iluminação e de gases. E depois a gente vai ter aqui a visualização desses dados. Então, foram colocados, né, eu acho que é no laboratório, se eu não me engano, né, também trabalho com Arduino, e se eu não me engano, não é um laboratório de análises clínicas, se eu não me engano, e você tem que ter uma qualidade do ar muito... Né, as faixas não podem ser muito amplas para cada um desses parâmetros analisados, né? Então, temperatura, umidade, tudo isso tem que estar numa faixa muito estreita para, né, você não prejudicar as análises que estão sendo desenvolvidas dentro desse laboratório. Então, você tem dentro da plataforma BIM, muito provavelmente eu vou ter uma visualização como essa, né, dentro do ambiente BIM, você visualiza, né, através de um sistema de cores, pode ser de diferentes maneiras. Aqui é do pessoal de Salvador também, em relação ao canteiro de obras, né? Uma por questões culturais, históricas também. Os trabalhadores, muitos evitam, não utilizam os EPIs, então você consegue, a partir de um determinado sensor, que é o RFID, né, por rádio, frequência muito... ela é muito potente, mas ela não é muito distante, quer dizer, ela é muito fraca, desculpa, e só se é a maneira que funciona o cartão de crédito e débito por aproximação. Né, você tem uma frequência muito baixinha e ela só é detectada se os aparelhos estão muito próximos, né? Então, na pesquisa se colocou os RFIDs nos equipamentos de segurança e você passava por uma porta e dizia, né, quantos capacetes, digamos assim, saíram dali, e você tinha o controle para saber se os funcionários estavam com EPIs. Aqui já é com atuadores, né, do servo, aqui servo motor, também a partir do modelo, não, uma maquete, você tem em cima uma família do software do Revit, e a partir do sensor você tem, é como se fosse um brise, você sobe e levanta, né? Tem um sensor de luz, e você tem, quanto menos iluminação, esses triângulos sobem, né? Você tem mais iluminação interna. E ao contrário também, né? Você tem baixa iluminação, você tem grande iluminação dentro, você vai fechando ele. Então, funciona através desses sensores. A da professora Karen Kenser, ela é dos Estados Unidos, ela tem bastante, quem, né, se interessar por isso, ela tem vários artigos relacionados com isso, né, de você ter o Digital Twin, você tem os elementos conversando, e você consegue visualizar também dentro da plataforma BIM, né? Ele sobe e levanta automaticamente. Você entrando especificamente, quem conhece Revit, é a família
ela se mexe sozinha dentro do software também. Aqui é de uma maneira de visualizar a partir de realidade virtual, de VR, as informações, né? Então, você tem temperatura, umidade e o nível de iluminação, e quando você coloca o óculos de VR, você consegue enxergar. Isso, claro, você não vai utilizar numa casa, por exemplo, mas você pode utilizar nesses, né, equipamentos. É muito complexo, um hospital, um shopping, que você, ou elementos, né, embaixo da terra, que você não consegue, eles não estão muito visíveis, ou não estão muito próximos. Então, você coloca esses óculos, como se tivesse uma visão de raio-x, digamos assim, né? Você consegue visualizar o que está atrás da parede, né? O sensor que está atrás da parede traz a informação para você no VR, do que tá sendo medido ali. Isso daqui da Fernanda Machado, também desenvolvido aqui na Unicamp, ela é de Salvador e desenvolveu com a professora Regina Ruschel uma plataforma para prever quando que uma luz, uma lâmpada poderia queimar dentro do laboratório lá do LAPAC da Unicamp. Como é que ela fez? Através de um sensor conectado no cabinho elétrico que passava, né, entre o interruptor e a lâmpada, se havia grande variação da corrente elétrica, entrava no modo amarelo. Se não passava corrente elétrica, estava vermelho, ou seja, a lâmpada estava queimada. E se não houvesse uma grande variação da corrente elétrica, quer dizer que a corrente estava passando, estava sendo consumida pela lâmpada e a lâmpada estava funcionando. Então, através de um sistema de cores também, aqui seria o conjunto, digamos assim, era para avisar que dentro dessa sala tinha uma lâmpada queimada, e quando vai visualizar, mostra qual lâmpada que está queimada. É claro que isso é um estudo também acadêmico e tal, mas isso talvez numa residência não fosse necessário, mas esses grandes equipamentos, que você tem uma grande quantidade de consumo energético, e às vezes, né, você não nem visualiza as lâmpadas, ou você não tem condições de a todo momento estar monitorando isso, equipe, pessoas, para você não tem a comunicação, a pessoa pode até ver que está queimado, não tem como informar. E então você tem através de um sistema. Né? Para a cidade também, né, Lucas? Também, a cidade. Posteamento, né? Controle do posteamento, a qualidade da iluminação urbana. Você tem. Uma vez eu vi uma pesquisa que, né, não trouxe os exemplos de urbano aqui, mas você tinha detecção você tinha microfones, e você tinha uma frequência muito específica, que era de barulho de arma mesmo, de tiro. Então, se detectasse, já mandava automaticamente para polícia, corpo de bombeiro, que poderia haver, né, sei lá, um ferido, que precisasse desses órgãos, né? Então você pode, né, expandir esse pensamento para a parte urbana também. E era isso, né? Eu deixo essa imagem final aqui, que é do Revit também, com todos as disciplinas, e a gente pensar, né, tudo o monitoramento que pode ser feito em cada uma das disciplinas, em cada um desses elementos, a fim de favorecer né, a pessoa que está utilizando essa edificação. Né, o grande esforço é justamente esse, né, num primeiro momento de você favorecer as pessoas que estão morando nessa edificação, mas em outro momento de utilizar todo esse conhecimento, né, toda essa grande quantidade de informações que foram geradas, para num próximo projeto você resolver, né, você não precisar tanto dos atuadores, entender, aprender com isso e modificar para os próximos projetos. Era isso. Deixo aqui as referências, tem muita pesquisa sendo trabalhada em relação a isso.
né, cada uma delas vai abordar a parte muito específica, né, porque, né, como vocês viram, é um conjunto de tecnologias que é necessário, que são necessárias para ser estudado tudo isso. Então, vai atacar, cada pesquisa vai atacar um ponto específico, um monitoramento específico. Eu não defini ainda com quais parâmetros eu vou trabalhar do monitoramento dos ambientes, mas, né, espero, né, assim que defender, voltar aqui, apresentar para vocês. Aqui os contatos, né, meu e-mail, tem o site da Dasmind, o que eu tinha falado do espaço Ocean da Samsung, né, Ocean Brasil, entrem lá, que vocês vão ter acesso aí a cursos, palestras, de tudo que envolve essa parte de tecnologia. Tem um canal no YouTube, né, eu coloquei alguns tutoriais lá de Revit, quem puder se inscrever também. E era isso, gente. Obrigado, agradeço novamente, Mabel, pelo convite, e estou à disposição de vocês aí para perguntas, bate-papo mesmo. Nós que agradecemos, Lucas, trazer aí de forma inédita, né, o seu trabalho, que ainda está em etapa inicial, né, as coisas estão pegando pressão agora, mas você já muito generosamente compartilhou conosco, né? Quero agradecer desde já e deixar aqui franqueado, já tem um bocado de mãozinha levantada aqui. Bora Eu lá. não vi quem levantou a mão primeiro. Me desculpe, mas eu não vi quem levantou a mão primeiro. Então eu vou aqui aleatoriamente. Vou começar pelo professor Irã. Vamos lá? Boa noite, professor. Boa noite, professora. Obrigado pelo convite. Parabéns aí ao Lucas pela apresentação. Boa noite a todos os presentes também. A senhora tinha colocado lá no grupo dos professores, e aí eu acabei entrando já com mais ou menos 15 minutos de apresentação, que eu estava trazendo meus alunos para cá também, né? Um tema muito interessante, né? Um tema que aproxima os estudantes aí com pesquisa científica, que aproxima os estudantes aí com inovação, principalmente, né? E, assim, ver esse tema sendo discutido na Unijorge, para mim, é algo bem interessante, porque eu trabalho também com a internet das coisas, mas a minha integração, Lucas, na verdade, não é com o BIM, é com o Sistema de Informação Geográfica, né? Então, eu integro o IoT com o GIS, né? Eu defendi minha tese de doutorado agora em dezembro de 2021. Estou fazendo aqui alguns ajustes, né, dos comentários que sempre a gente tem. E, na verdade, fiquei muito feliz porque você trouxe, inclusive, alguns trabalhos que é do nosso grupo de pesquisa, o trabalho da Carol, né? Nós temos aqui, inclusive, para poder sinalizar para os estudantes, aqueles que pensam em fazer um mestrado, um doutorado lá na frente, dentro dessa temática. Aqui em Salvador nós temos 2 grupos de pesquisa, que é o GTEC, você deve conhecer, né? Capitaneado aí pela professora Dayana, professor Emerson, e também lá o LCAD, né? O Laboratório de Tecnologia de Cidades Digitais. Nós temos alguns professores que trabalham também nessa linha, não somente de BIM, mas também de realidade aumentada, a professora Lorena, né? O professor Arivaldo, a professora Nathalie com o SIM, né? A modelagem da informação da cidade, a ideia de que o BIM está para a construção e o SIM está para a cidade. Enfim, a gente tem oportunidade para estudantes que queiram trabalhar com isso aqui em Salvador também. O pessoal da Unicamp, a professora Regina, eu conheço, já é referência aí no Brasil, né, dentro dessa temática. E deixar também, de repente, se você precisar de algum apoio, já que você está começando, a gente tem algumas coisas que pode estar indicando aí, em termos de plataformas. Eu, por exemplo, trabalhei com Firebase, né, no armazenamento dos dados, e o sensor que eu utilizei aqui foi o ESP8266. No meu trabalho, eu fiz essa integração com sensores de chamas, o DHT11, né, que é sensor de umidade e temperatura, usei o MQ2, que é um sensor de gás, ele consegue detectar aí metano, propano, butano, toda essa composição no gás GLP para esse tipo de identificação. E aí, qual foi o meu objetivo, né? A minha ideia, na verdade, foi
desenvolver um protótipo que pudesse fazer o papel, né, de uma pessoa dentro do ambiente dentro da construção, digamos assim, em locais suscetíveis a fogo. Isso voltado para a universidade. E aí criamos uma plataforma onde todos esses dados são integrados, né, direcionados para essa plataforma, que é uma plataforma de baixo custo, e você tem lá ferramentas de manipulação de dados espaciais e você enxerga todos os ambientes ali monitorados em tempo real. Então, se tem algum tipo de inconsistência do ambiente, a gente cadastrou todos esses valores, a plataforma identifica em tempo real, sinaliza ali para o gestor da segurança, e a ideia é que a gente consiga justamente dentro do que você comentou, né, essa prevenção do incêndio, ela pode minimizar tragédias como nós já vimos aí, no meu caso, que foi focado em universidade, né, várias universidades no Brasil, o Museu de Ciência do Rio de Janeiro, aqui a gente teve incêndio no laboratório de Química, que só ali foi 5 milhões de prejuízo. Não se fala nem, não estou nem falando de prejuízo científico, né? Falando mesmo do prejuízo financeiro. Enfim, então, parabéns mais uma vez pela sua apresentação e isso aí na jornada. Obrigado, professor Irã, com certeza. Depois eu pego seu contato aí. Eu tenho aqui quem conhece, né, o DHT11, é o clássico dos sensores aí para detectar a temperatura e umidade. Eu passo para você o contato do Irã. Obrigado, Mabel. E já fica o link de vocês. Possível, né, dos alunos que estão conectados aí, que vão ver depois essa pesquisa, né, de iniciação científica. Isso é muito importante também. É aí que começa, aí que o mosquitinho da pesquisa, né, pica e a gente se apaixona pela pesquisa, né? É na graduação mesmo. Bem, temos mais mãozinhas levantadas aqui. Ernesto. Vamos lá, professor Ernesto. Na verdade, Lucas, eu acho que você já deve ter ouvido essa pergunta em vários lugares, porque é um pouco a pergunta que não quer calar para que a gente chegue em um determinado patamar. Falando de primeira, de segunda, de terceira onda, falando de indústria 1, 2, 3 ou 4, né? A gente vê no Brasil duas coisas aí que ainda estão gerando um contraste muito grande sobre essa questão aí que está sendo colocada de BIM, SIM, entre outros sistemas. A primeira é que, assim, tem aumentado o número de construtecs, e isso tem sido muito interessante, tem aumentado quase que logaritmicamente o número de construtecs no Brasil, e isso é muito importante. O segundo é que esses sistemas funcionam tanto melhor, quanto melhor são aplicadas as normas, quanto melhor são aplicados sistemas de qualidade prévios em construções, em projetos, em leis e outras coisas, o que nem sempre é realidade. Como é que você vê esse contraste aí? Queria comentar, né, é um tipo de indústria que está sendo construída. À medida que as coisas acontecem, a gente, né, tá construindo o carro à medida que ele está andando, digamos assim. Então, essas questões de normatização, questões éticas, tudo isso, né, não existe padrões ainda. Não existe, né, os padrões estão sendo testados e definidos ainda, né? Você tem alguns padrões de tecnologia, mas as tecnologias em si ainda não conversam. Então, você pode ter tudo aquilo que eu mostrei, né, da IoT, você pode ter para um sensor como esse, por exemplo. Mas aí você precisa de um integrador justamente para colocar, né, de protocolo, falando de questão de tecnologia da informação, você precisa de protocolos comuns e ainda não existem. Então, isso logo, não, um pouco mais na frente, a gente vai passar por isso, digamos assim. Necessariamente, senão a complexidade, né, a quantidade de informação não vai permitir que cada uma das indústrias conversem entre si. Então, é algo que vai acontecer, acho que um pouco mais na frente, a normatização. E essas discussões, inevitavelmente, né, questões éticas também aparecem. Inevitavelmente, quando a gente tem uma transformação tecnológica como essa, a gente vai ter todas essas discussões
necessariamente, mas é um passo mais na frente. E essas discussões têm que acontecer, as éticas têm que acontecer com a sociedade. Eu acho que não adianta ficar só entre nós, arquitetos, conversando com os construtores, mas tem que de uma maneira muito mais ampla. E em relação às Construtechs também, né, existe uma grande quantidade de startups relacionadas à construção civil. Né, isso que você falou, e eu acho que isso também cada vez mais é importante, né? Eu acredito que o professor Irã ele deve conhecer acho que no Senac tem algumas coisas também que trabalham com isso, que ganham prêmio. Você tem premiações em relação a isso, né? Com drones e em Salvador aí que trabalham, que são tecnologias de ponta e que podem auxiliar em diferentes cenários da construção civil, né? Isso também tem que ser incentivado. Né? Você tem que ter instâncias para que haja um diálogo entre a academia e o mercado propriamente dito. Isso ainda é uma barreira que a gente não consegue vencer. Eu acho que isso cada vez mais uma pesquisa, né, como do professor Irã, uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, ela tem uma aplicabilidade muito grande, uma escalabilidade, né? Você pode replicar isso numa escala mundial, global, e você precisa ter essas conexões, né? Então, é outra barreira cultural, né, social, né, que a gente vai ter que vencer, ultrapassar. Pegando nesse gancho, desculpa interromper, professor. À vontade. Nós tivemos um aluno aqui da Unijorge, em 2000 e, se não tiver enganado, 2017, 2018, que venceu o concurso, né, o Prêmio Arlindo Fragoso, da Escola de Engenharia, né? E com um projeto utilizando... O nome do projeto era ConstruCode. As pranchas, né, que você tem lá no canteiro de obra, vista ali bidimensional, ele desenvolveu algo que era conectado com o escritório e um QR Code dentro de cada ambiente. Então, o engenheiro, o arquiteto, chegasse lá, escaneava aquele QR Code e já via o projeto em BIM, modelado em BIM. Tornou-se uma startup, hoje ele mora, inclusive, em São Paulo, aí, trabalhando com isso. Ou de precificação, enfim, existe, assim, o céu é o limite. Se a gente olhar dentro de cada disciplina, né, de como que a gente pode trabalhar a internet das coisas, a gente vai descobrir muitas potencialidades, né? Estava aqui na fila Ricardo e Léo. Ricardo, eu não sei se caiu, mas a imagem dele saiu aqui para mim. Então, Léo? Oi, não cai não. Opa, Ricardo, chegou, pronto. Sua vez, gente, depois, Léo. Na verdade, Lucas, eu queria lhe parabenizar pela palestra, sabe? Só fazer um pequeno comentário, assim, eu acho que você conseguiu, com essa apresentação, esmiuçar uma série de coisas que giram em torno do conceito BIM e que muitas vezes é difícil para o estudante de graduação conseguir entender isso, uma vez que o primeiro contato com a metodologia BIM e com as tecnologias BIM, normalmente havia algum software de modelagem. E aí sempre fica aquela ideia de que Revit é igual a BIM, e eu sei que hoje isso já está se dissipando, mas quando a gente fala que as metodologias BIM, elas possibilitam uma série de recursos para que a gente possa pensar o projeto, desenvolver o projeto e gerenciar não só o projeto, mas toda a vida útil e aquilo que vai acontecer ali dentro, eu acho que você conseguiu, de uma forma muito didática, mostrar isso. Eu acho que essa sua fala de hoje também, ela deixa muito claro hoje uma série de questões, de possibilidades, né, para os estudantes de arquitetura e de engenharia de uma maneira geral, mostrando como essas metodologias e tecnologias conversam. Ela mostra uma série de possibilidades para aquele estudante que vai se formar e dizer assim, poxa, eu quero... de possibilidades a seguir, de possibilidades de trabalho, de possibilidades de aperfeiçoamento, de pós-graduação, de especialização, mostrando esses vínculos, por exemplo, da arquitetura e da engenharia com a tecnologia.
Eu acho isso muito legal, né? Porque às vezes a gente fica com aquela, o estudante, né? Fica com aquela, eu estou estudando arquitetura, eu sou, né? Vou fazer projeto, vou montar um escritório. Não que isso não seja um caminho natural, mas assim, mostrar que o universo de trabalho para esses profissionais é muito maior do que aquele óbvio e daquilo que cabe dentro da graduação, porque a gente tem limitações de tempo e de espaço. E eu acho que você também conseguiu mostrar, assim, de uma forma muito didática, como uma série de coisas que a gente estuda e que relacionam, por exemplo, coisas que relacionam a edificação e a cidade se complementam. Então, você falou muito aí da questão da internet das coisas e você conseguiu, eu acho que, explicar isso de uma forma muito didática. Então, uma série de coisas que a gente estuda dentro da arquitetura e dentro do urbanismo, na verdade, tudo isso conversa. É que muitas vezes a gente lê ou estuda sobre isso, né, em meios diferentes, utilizando nomenclaturas diferentes, né? Mas você deixa muito claro, por exemplo, como essa coisa do BIM, na verdade, como o SIM, de uma certa forma, ele é um pouco derivado da metodologia BIM, mas que, por outro lado, o SIM muita coisa do que a gente fala hoje como sendo SIM, como sendo cidades inteligentes, na verdade é uma extensão daquilo que a gente começou a estudar lá atrás sobre os sistemas de informação geográfica e como eles podem ajudar a gente no monitoramento e numa gestão eficiente da cidade. Então, acho que você, em pouco tempo, você conseguiu casar tudo isso aí, eu acho que de uma forma muito legal. Então, assim, na verdade, a minha fala é muito mais para te dar os parabéns, né, por conta dessa capacidade de síntese que você conseguiu aí, tá? Então, assim, adorei, maravilhoso. Obrigado, Ricardo. Assim, claro, o enfoque era em relação à edificação. Na própria fala já não tem como não falar das questões urbanas. E, na verdade, se um dia tivermos um sistema que consiga dialogar com tudo isso, é inevitável. Você não constrói uma edificação para o terreno, você constrói uma edificação para a cidade. Então, você não tem como dividir, né? O recorte que eu fiz aqui era que você vai ficar falando até meia-noite aqui. E não me conhece, ia ficar mesmo. Então, tem que delimitar e, assim, é um esforço muito grande, inclusive dentro da própria pesquisa, né, vai ter a definição de um único parâmetro, né, para a gente para estudar. Mas isso é uma porta aberta para depois, né, acabar estudando tantos outros parâmetros para edificação, né? E o conceito do SIM, né, que Ira falou, lá o pessoal da UFBA, né, o professor Arivaldo, que de alguma maneira trouxe esse conceito, estuda esse conceito no Brasil, também ainda está sendo gestado, gerido, mas a tecnologia em si de sensoriamento, tudo isso já existe, né? Só é necessário modelar tudo e ter algo que consiga processar toda essa quantidade de dados, né? Que eu acho que é o desafio tecnológico, um dos desafios tecnológicos é justamente esse, também saber quem paga, saber quem é que vai visualizar, quem que vai fazer com esses dados. Não adianta a gente ter todos esses dados e, assim, eu acho que no final das contas, não adianta a gente ter todos esses dados nas mãos e as tragédias brasileiras que a gente liga a TV continuar acontecendo. Então, assim, se é para fazer, fazer para o bem, seja da população, seja para quem está morando dentro de uma edificação, mas que isso seja realmente uma tecnologia que não seja um fetiche, assim, eu sei visualizar os dados em BIM. Não pode ser assim, né? Tem que ser para um bem maior, né? Que é a própria qualidade de vida da edificação da cidade. Leonardo. Diga, Léo. Opa, boa noite, e aí, tudo bom? Boa noite, pessoal. Eu queria parabenizar o Lucas aí, né, e por essa apresentação maravilhosa, agradecer a professora Mabel por dar o prazer de estar aqui com os colegas Lucas e Ricardo, que eu não tive a oportunidade de estar com o Ricardo de manhã, porque eu estava em reunião justamente que tem a ver com assuntos também que engloba o que está sendo dito aqui hoje. Tive que faltar a apresentação de Ricardo de manhã.
justamente para poder estar na fundação falando sobre BIM, que eu não estou mais na sua conta na fundação, e lá eu estou fomentando a ideia da implementação e da implantação lá do BIM na fundação, nos projetos da fundação. E aí eu estou conseguindo já, com o chefe de gabinete, trazer essa proposta, e aí junto com o Ricardo Torreão, a gente estava conversando hoje lá, levei o Ricardo para lá. Então, eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para não só agradecer, mas também para dizer o quanto é importante, e também estar aqui sempre aprendendo mais uma vez com o Lucas, e quanto é importante estar falando, discutindo sobre isso, porque, como eu já falei, como for da Fundação Malleol Ferreira, eu trabalho diretamente com os projetos da cidade. E em 2021, com essa pandemia, até para poder a mente espalhar um pouquinho, fui, e para ajudar uma sobrinha minha pequena de 10 anos, fui fazer um curso de linguagem de sinais. E aí, nesse momento do curso, eu tive contato com um desses que tem a deficiência na fala e que ele trouxe também alguns depoimentos de colegas dele que têm outro tipo de deficiência. E aí, automaticamente, a gente que é da área, linkou a questão de projeto, internet das coisas, com as queixas que ele tem da cidade. Quando a gente falando sobre diversos assuntos, falei que era da Fundação dos Projetos da Cidade. E aí, eu peguei esse gancho e levei esses depoimentos para a Fundação e comecei a fazer questionamentos, porque eu era da SUCOM, era ligado à área de Irã, professor Irã, que inclusive aprendi muito com esse professor nos semestres anteriores, e tem me ajudado bastante até discutir algumas coisas lá na Fundação. E, por estar ligado nessa área de projeto da prefeitura, eu levei esses depoimentos para lá e acabei descobrindo, porque a gente fala muito de acessibilidade, fala muito da norma de acessibilidade, mas eu percebo que muita coisa deixa passar na questão da acessibilidade, o que envolve a acessibilidade. E o pessoal acha que é só apenas rampas, corrimão, essas coisas. E a internet das coisas, eu acredito que vem somar muito com essa questão da acessibilidade, principalmente em áreas públicas, porque praças... uma queixa simples que esse rapaz trouxe no depoimento, que era de uso de sanitários, que às vezes o pessoal que tinha problema visual não sabia qual era o sanitário correto a usar. E ele queria saber se não tinha como sistemas sonoros, sistemas de sensores que pudessem identificar, como falou aí, pela reconhecimento facial e através de um sistema sonoro indicar que o banheiro feminino está à sua direita ou masculino à direita. Então, ele trouxe algumas questões que eu levei para os arquitetos, os meus gestores, e aí acabei descobrindo que não tem uma preocupação em relação a isso, e aí a gente está trabalhando em cima disso. E aí, com a vinda do BIM, eu estou aos poucos lá na prefeitura, fomentando essa ideia, e aos poucos vou trazendo esses assuntos mais complexos, mas no momento correto. E aí até aproveito esses eventos, a oportunidade, com a abertura que eu tenho com os professores, com o colega, para saber se, quando precisar, posso fazer consultoria com o professor Irã, Lucas. Se Lucas eu tenho abertura, eu sei que eu posso perturbar aí no momento que eu quiser. E com o Ricardo também. E agora o professor Irã. Por que eu falo professor Irã? Porque a gente está falando aqui da internet das coisas, falou de edificações, falou tudo isso, mas eu passei 12 anos na SUCOM, trabalho muito com a parte de cartografia, cidade. Estou na fundação, fui mandado para a fundação, justamente a pedido do antigo prefeito, para poder dar suporte técnico no cadastro único, todo aquele levantamento do novo voo, de todo esse trabalho que foi feito na prefeitura. E aí trabalhar com a parte do GIS, a parte de processamento e tal. Só que aí acabei com a faculdade, não deu para poder me adequar lá por causa do tempo para ser disponível, tive que dar espaço para outro, fui para o setor de projeto. Mas o nosso setor de projeto, eu acabei linkando o meu setor de projeto com o setor de GIS, porque a gente faz o gerenciamento dos projetos e tal. Então, eu estou fomentando essa ideia de estar linkando, vinculando os projetos da cidade com o GIS, com a cartografia e com a internet das coisas, com o BIM. E aí, eu aproveito mais uma vez para agradecer o evento, porque me dá a oportunidade de não só expressar essas questões que acontecem dentro do órgão público, que eu sou apaixonado pelo órgão público, eu gosto de serviço público, apesar de estar envolvido também fora da prefeitura. E eu vejo as necessidades de trazer essas novidades tecnológicas para dentro do órgão público. Eu até tenho conversado muito com o Juste sobre o projeto dele, do SIM. E aí eu falo muito com ele sobre a internet das coisas, sobre o material do doutorado dele, que é para poder, porque eu vejo um potencial em Salvador, mas que ainda tem, como eu falei até com o Ricardo na apresentação do ano passado dele, que ainda vai ser feito aos poucos, porque a cultura
daqui de Salvador, ainda meio que deixa a desejar no que se refere a implantar tecnologia para controle de cidade. A infraestrutura mesmo não permite. E quando o pessoal pensa em tecnologia, pensa em software, não pensa em procedimento, infraestrutura, não pensa em muita coisa de maneira mais aberta. Então, são pontos que eu gosto de trazer para discutir aqui, se depois o professor Irã puder também comentar um pouco sobre as tecnologias que podem ser, digamos assim, oferecidas para a prefeitura, mesmo que seja aos pouquinhos, para começar a discutir sobre sim, porque eu estou tentando fazer o link entre Cefaz, Sedur, Fundação, esses carros-chefes que fala de infraestrutura e cartografia e banco de dados aqui na cidade, para ver se lá na frente eu consigo conectar esses profissionais que estão envolvidos nessa área aí, que é para poder trazer algo que já acontece em Santa Catarina e em outros países também, em Singapura e por aí se vai. Então, eu acredito que a gente tem potencial, só ainda falta uma filosofia cultural aí para poder desenvolver isso. E também esforço dos órgãos públicos, né, dos gestores aí. E é isso, eu queria agradecer e parabenizar, Lucas, mais uma vez. Bom te rever assim, Léo, né? A gente fez o curso de BIM lá, nem lembro que foi 2016, 2014, e olha onde tá chegando, cara, graças àquela turma lá, o Ricardo estava também, né? Então tá dando bons frutos. Eu acho que assim, na literatura, né, nesses países, o Singapura, Estados Unidos, parte da Europa, sempre que o poder público assume, toma partido do BIM, ele realmente é implantado na sociedade, né? Eu acho que Salvador já tem né, parte do seu corpo, dos funcionários bastante sensibilizados, né? O Metrópolis né, de aceitar e fazer a análise dos projetos em BIM é uma consequência disso, né? Eu acho que, né, você já está, né, conhece, sabe, tem vontade de trabalhar com sim, e é assim que começa, né? E a partir disso as coisas vão tomando corpo, as pessoas vão sendo sensibilizadas, os órgãos vão sendo sensibilizados e as coisas começam a acontecer. Quando vê, aconteceu. Claro que é um processo muito grande, né? E a gente acompanhou todo o processo que foi para tudo que precisou ser ajustado para sair esse sistema da Sedur, mas tá aí. Então, assim, as coisas realmente acontecem, né? Então, obrigado aí, cara. E o que você precisar, a gente está em contato e trocar figurinha, trocar referências, eu tô à disposição. E depois eu fui ler o chat ali, que o Irã falou também a tal interoperabilidade, né? Também é isso de as coisas conversarem, né? De você ter protocolos para que isso aconteça. Isso é muito difícil ainda, de ter dentro da tecnologia BIM, está mais fácil, mas entre tecnologias as coisas ainda estão para acontecer. Mas valeu aí, brigadão, Léo. A gente não está lhe ouvindo não, professor. Mabel. Não está ouvindo. Normal. Mais alguém para algum questionamento? Eu estou vendo aqui as pessoas parabenizando, Lucas, agradecendo o compartilhamento de informações, né? Esses momentos acadêmicos são preciosos para a gente, né? Veja que, sem intenção, a gente já conseguiu fazer aí uma rede de informações, né? Você já conseguiu aí um contato com o professor Irã para também auxiliar, né? Ter mais informação que vai lhe favorecer, né, o doutorado. Por sua vez, o Léo aqui já pegou o gancho, né? Então, é um momento não só de compartilhar conhecimento, contatos, né? É um momento de troca muito importante. Então, eu acredito, né, que a gente já vai chegando para o final, não tem mais questões aqui no nosso chat. Quero registrar a minha satisfação e meu agradecimento, né, Lucas, por você ter vindo, por você ter cedido. Eu sei que ontem você estava em Campinas, né, viajou, voltou para São Paulo, não é muito distante,
mas é um deslocamento, né? Montou essa apresentação aí para trazer para a gente, trouxe de primeira mão, né? Você me disse que não tinha ainda feito essa apresentação em lugar algum. Isso é um privilégio, né, para a gente. Enfim, quero só agradecer a participação de todos até agora, né? Irã, Léo, eu posso passar os contatos entre vocês, tá? Que eu tenho um contato dos 3. Eu vou fazer esse pelo WhatsApp, eu passo para você, Irã, os contatos, tá? Pronto, Aí tranquilo, professora. eu faço esse intercâmbio, eu passo o zap e aí vocês trocam o contato, tá certo? Faço aí Beleza, esse beleza. meio de campo. A gente está na pesquisa, é isso mesmo, a gente vai Claro. alinhando. Oportunidade para fazer também, né? Dentro dos meus pontos de interesse, ter essa oportunidade sempre é importante, né? E eu acho que a universidade é isso, né? A universidade, ela agrega, né? Ela traz esse componente, né? Ninguém trabalha sozinho, a gente sempre, né? Um dando a mão para o outro aí, se ajudando, né? Interinstitucionalmente também, isso é bastante importante, né? Léo aqui trazendo a experiência dele na prefeitura, então a gente já vê um rebatimento prático, o que é muito importante, né? De manhã a gente falou de cidades inteligentes, e as pessoas não têm noção do quanto a prefeitura vem caminhando, né? E Léo é um dos responsáveis para trazer isso, certamente, né? Para ir caminhando e ir trazendo essa gestão um pouco mais eficiente para a nossa cidade. Mas é isso, gente. Muito obrigada a participação de todos. Em breve, a gravação dessa apresentação a gente vai colocar no YouTube do curso de arquitetura. Aí eu posso divulgar para vocês, tá? O link dessa apresentação. E, no mais, desejar boa noite a todos, agradecer a presença, né? E a gente tem, no início de março, lá 7, 8 de março, a gente tem mais uma rodada do nosso Boas-Vindas, né? Com outras palestras, outros atores, outras falas, tá bom? E é isso. Lucas, se quiser fazer uma fala final aí para arrematar. Assim, só dizer que esse tipo de pesquisa, ela é transdisciplinar, não acontece, ela não anda sozinha, não sou eu que vou fazer sozinho, ela depende de outros profissionais, então, assim, só de, né, o contato com o professor Irã já valeu a pena, é uma rede que começa a ser construída também, dessas relações, né? Então, eu já agradeço o convite novamente, Mabel, parceira aí, o que precisar também é só chamar. Obrigado. Tá bom, então. Boa noite a todos aí. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau, Valeu, tchau. Lucas.